Implorei ao meu marido um casamento aberto e ele me concedeu, mas agora parece que meu casamento simplesmente acabou e não sei como consertar. Me ajudem. Estou aqui para pedir conselhos sobre o que posso fazer para salvar o que resta do meu casamento. Deixe-me começar dizendo que sou casada com meu marido há 5 anos e estamos juntos há 7 anos. Por confidencialidade, vou nos chamar de James Schiller. Nos conhecemos no nosso 2º ano de faculdade comunitária. Eu consegui um diploma de 2 anos em administração de escritório e James obteve um diploma de 4 anos em administração de empresas de uma universidade que oferece aulas remotas na faculdade comunitária. Avançando para os dias de hoje, eu tenho 26 anos e James tem 27, e estávamos planejando começar uma família no final deste ano. Nosso sonho era ter 4 filhos, idealmente 2 meninos e 2 meninas. Tínhamos um casamento muito feliz e nossas 2 famílias nos amavam. Agora, é aqui que eu errei. Desenvolvi o que alguns podem chamar de marido de trabalho, mas no meu caso, era com o entregador de uma das 3 grandes empresas de entrega que faz entregas no nosso escritório. Vamos chamar esse homem de Jaden, para manter a confidencialidade. Aos 25 anos e solteiro, Jaden faz entregas no meu escritório há quase 2 anos. Desde o momento em que nos conhecemos, havia uma certa química presente, não necessariamente romântica, mas uma faísca inegável. Eu me sentia atraída por ele e passávamos pelo menos 10 minutos conversando toda vez que ele fazia uma entrega. Eu ansiava por vê-lo e sempre me certificava de estar na recepção quando era a hora de sua entrega. Um dia, nossa conversa foi além do normal. Jaden disse que tinha uma pergunta pessoal para me fazer. Ele disse que era muito pessoal e não queria que eu me sentisse ofendida ou que isso prejudicasse nosso relacionamento de trabalho. Eu disse a ele que, claro, ele poderia me perguntar qualquer coisa. Jaden então me disse: sinto uma atração muito forte por você e me pergunto se você sente o mesmo. Achei a ousadia dele surpreendente e um pouco embaraçosa. Depois de tomar um momento para reunir meus pensamentos, eu disse a verdade. Disse que definitivamente sentia isso também. Jaden confessou que teria me convidado para sair se eu não fosse casada. Agradeci pelo elogio e essa foi a nossa conversa. Ele foi embora e isso foi tudo. Na semana seguinte, só fazíamos pequenas conversas constrangedoras quando ele vinha entregar pacotes. Eu estava muito preocupada e me sentia culpada por talvez ter cruzado a linha com ele. Não conseguia afastar essa sensação. Em casa, James e eu estávamos aproveitando a vida de casados. Deixe-me declarar claramente que sempre estive totalmente satisfeita com James como amante, amigo e marido, e acreditava na época que ele diria o mesmo sobre mim. Ele era perfeito para mim. Dito isso, eu tolamente comecei a sonhar em como poderia, egoisticamente, ter tanto meu marido amoroso quanto algum tipo de relacionamento com Jaden além das nossas conversas de trabalho. Mais tarde, descobri que isso às vezes é chamado de comer o bolo e ter também. Comecei a pesquisar sobre isso e encontrei alguns artigos sobre poliamor e casamentos abertos. Achei essas ideias bobas e nojentas, então não pensei muito nelas na época. Eu também sabia que meu marido não concordaria com isso, e mesmo se concordasse, poderia prejudicar nosso casamento e nossas famílias poderiam parar de falar conosco. Isso era algo que eu não queria que acontecesse. Semanas se passaram e minha vida de casada estava indo ótima como sempre, mas eu continuava pensando em fazer uma conexão com Jaden. Comecei a pesquisar o assunto novamente e encontrei um post online intitulado "Não Custa Perguntar". Era um post de blog de uma mulher que alegava estar em um casamento aberto bem-sucedido. Ela escreveu sobre como amava seu marido, mas também queria estar em um relacionamento com um homem que conheceu enquanto fazia trabalho voluntário. A blogueira escreveu que simplesmente não sabia como abordar o assunto com seu marido sem destruir seu casamento. Ela guardou esses sentimentos por mais de 2 anos, então, um dia, quando estavam em uma longa viagem, ela simplesmente decidiu perguntar. Para sua surpresa, ele estava muito interessado. Resumindo, eles abriram o casamento, e agora ambos têm parceiros fora do casamento que vêm 3 a 4 vezes por mês. A blogueira afirmou que estão fazendo isso há 4 anos e que seu casamento está mais forte do que nunca e que ambos estão mais felizes do que nunca. A história dela chamou minha atenção porque era exatamente o que eu queria, mas estava com muito medo de perguntar ao meu marido. Então, em uma manhã de domingo, enquanto estávamos relaxando em casa, navegando na internet em nossos telefones e conversando casualmente, decidi trazer o assunto e perguntar diretamente a ele. Disse: acabei de ler este post online sobre casamentos abertos, qual a sua opinião sobre isso? Ele então me perguntou se eu estava falando sobre casais dormindo com outras pessoas. Eu confirmei e perguntei novamente o que ele achava sobre isso. Ele disse que achava isso nojento e que as pessoas deveriam simplesmente se divorciar se quisessem dormir por aí. Eu disse a ele que isso está se tornando realmente popular aqui nos Estados Unidos e em muitos países ocidentais. A expressão facial de James indicava que ele estava apenas enojado com o assunto, então eu rapidamente mudei de assunto. Com base na reação dele, planejei nunca mais trazer o assunto à tona, pois a última coisa que eu queria era colocar nosso casamento em risco, já que estava ótimo. Algumas semanas se passaram e James e eu estávamos aconchegados na cama,
apaixonados depois de termos tido um momento íntimo fantástico. Eu estava deitada em seu peito e não conseguia ver seu rosto, e do nada ele perguntou: quem você tinha em mente quando trouxe à tona o assunto de casamentos abertos na semana passada? Fiquei assustada e senti um frio na barriga. Lentamente, levantei a cabeça e me virei para olhar para ele e disse: do que você está falando? O que você quer dizer? James então compartilhou que tinha lido algumas pesquisas sugerindo que se uma mulher menciona um relacionamento aberto ao parceiro, ela já traiu ou tem alguém em mente. A revelação dele me surpreendeu, na verdade, me abalou profundamente. James pôde ver o efeito que suas palavras tiveram em mim e disse: eu te conheço muito bem. Posso dizer que você está escondendo algo, então seja honesta. Eu fiquei em silêncio, olhei para o lado e então disse a ele que nunca o tinha traído e nunca faria isso. Poderia ter deixado por isso mesmo, mas não deixei. Admiti que se algum dia considerássemos um casamento aberto, havia um amigo no trabalho que eu talvez considerasse. James perguntou: me conte sobre esse amigo do trabalho. Então, comecei a explicar sobre Jaden e nossas interações até aquele momento, incluindo que Jaden havia me contado sobre seus sentimentos, mas não revelei que eu havia reciprocado os mesmos sentimentos. As próximas palavras de James me assustaram. Ele disse: sabe, tecnicamente, você já me traiu. Fiquei irritada e respondi de forma desafiadora, insistindo que não tinha feito isso. Mas ele rebateu: sim, o relacionamento que você tem com esse Jaden é o que chamam de caso emocional. Eu nunca tinha ouvido falar desse conceito antes, então James explicou para mim. Eu estava ficando cada vez mais frustrada, e James sugeriu que parássemos de discutir isso por enquanto, pois ele precisava dormir cedo no dia seguinte. Ele adormeceu rapidamente, mas eu não consegui. Peguei meu telefone e comecei a pesquisar sobre casos emocionais, lendo inúmeros artigos e postagens sobre eles. James estava certo. O que eu tinha com Jaden estava perigosamente perto de ser um caso emocional. Não, deixe-me corrigir. Era de fato um caso emocional em pleno andamento. Eu me senti horrível, como se tivesse traído meu marido. Incapaz de dormir, levantei da cama, desci e fiz um chá. Eventualmente, adormeci no sofá por volta das 4 da manhã. Por volta das 6h45 da manhã, James me acordou com um beijo, dizendo que estava saindo para o trabalho e que eu precisava começar o meu dia, pois já eram quase 7 da manhã. Como de costume, devolvi o beijo e disse que o amava, mas desta vez coloquei ainda mais ênfase no sentimento. Minha mente estava nublada com culpa pelos meus sentimentos por Jaden. Vários dias se passaram e mais uma vez, estávamos deitados na cama após fazer amor quando James de repente disse que estaria disposto a tentar um casamento aberto se eu realmente quisesse. Isso me surpreendeu e perguntei: por que você está trazendo isso à tona agora? Ele explicou que tinha pensado sobre nossas discussões e achou que deveríamos tentar enquanto éramos jovens, se fosse algo que desejássemos. Eu demonstrei interesse, mas prometi nunca colocar nosso casamento ou amor em risco, já que ele era a pessoa mais importante da minha vida. James respondeu dizendo: se nosso laço de amor é forte, ele resistirá à infidelidade. Contrapuse que um relacionamento aberto mútuo não seria considerado infidelidade porque ambos concordaríamos com isso. Em vez de comentar sobre isso, ele simplesmente disse: considere nosso casamento aberto a partir de agora. Fiquei novamente surpresa e o instei a ir devagar, dizendo que precisávamos estabelecer regras básicas. Ele especificou que as únicas regras que queria eram: primeiro, precisaríamos anunciar quem planejamos dormir e quando, com antecedência. Segundo, teríamos que divulgar o encontro um para o outro depois, sem entrar em detalhes gráficos. E terceiro, proteção deve ser usada para todas as formas de relação sexual, sem exceções. Concordei com suas estipulações e propus adicionar mais alguns pontos. Quarto, manteríamos nosso casamento aberto em sigilo. E quinto, prometeríamos um ao outro que esses relacionamentos extraconjugais não destruiriam nosso casamento e permaneceríamos juntos. James afirmou que não poderia concordar com nenhuma dessas condições. Quando perguntei por que, ele simplesmente disse que não concordava e não queria discutir isso mais. Fiquei muito desconfortável com isso, pois estava totalmente fora do caráter de James, mas me aconcheguei a ele e adormecemos. Minhas discussões com James me deixaram desconfortável com toda essa ideia de relacionamento aberto. Parecia que ele tinha algum motivo oculto. Então, durante o mês seguinte, não persisti na ideia de um relacionamento aberto e vivemos nossas vidas normalmente. Durante esse tempo, mantive distância de Jaden no trabalho, apenas tendo conversas curtas e básicas com ele sobre o tempo e o quanto estávamos ocupados. Coisas superficiais assim. Um dia, Jaden me disse que sentia falta das nossas conversas e perguntou o que estava errado. Eu disse que estava ocupada no escritório e em casa e simplesmente não tinha tempo para conversar ultimamente. Na minha cabeça, estava pensando se deveria contar a ele sobre o meu casamento aberto. Decidi que sim, como eu gostaria de poder voltar no tempo e desfazer essa decisão. Não parecia apropriado ter essa conversa no escritório, então em vez disso, convidei-o para tomar um drink depois do trabalho naquele dia, e ele concordou. Nos encontramos em um bar local que tinha um pátio externo, perfeito para o clima ameno do início da primavera. Contei a ele sobre meu recente casamento
casamento aberto e perguntei se ele estaria interessado em um relacionamento comigo. Ele não hesitou e disse sim. Disse que estava esperando por mim e que não tinha pressionado por respeito, mas que vinha sonhando comigo há meses. A maior parte da nossa conversa durante aquele encontro foi de natureza flertiva. Era uma terça-feira e concordamos em nos encontrar no dia seguinte para nosso primeiro encontro romântico no apartamento dele, logo após o trabalho. No entanto, enfatizei que precisaria sair às 18h30 para voltar para casa para o meu marido, que continuava sendo minha maior prioridade. Naquela noite, voltei para casa e preparei um jantar delicioso para James. Após o jantar, informei-o sobre minha conversa e encontro com Jaden mais cedo naquele dia e que tínhamos marcado um encontro para o dia seguinte após o trabalho, no apartamento dele, desde que James ainda estivesse confortável com a ideia do nosso casamento aberto. Percebi que James ficou surpreso quando respondeu: "Ah, sim, ok, então você vai se encontrar com ele amanhã?" Eu confirmei, mas tranquilizei-o dizendo que ainda poderíamos cancelar, pois minha principal prioridade era ele e nós. Ele insistiu: "Não, vamos fazer isso." Nos abraçamos, mas senti rigidez e distância em seu abraço, diferente do habitual. Atribuí isso aos nervos. Não conversamos muito naquela noite, pois ele estava ocupado trabalhando em seu escritório e eu tinha minhas próprias tarefas de escritório para completar. Quando fomos para a cama, me aconcheguei a ele e tentei iniciar a intimidade, mas ele mencionou que estava muito cansado e precisava descansar. Na manhã seguinte, quando acordei, James já havia saído, deixando uma mensagem explicando que tinha uma reunião cedo, a qual havia esquecido de me contar. Acrescentou que me veria naquela noite. Isso não era comum dele, mas ignorei e continuei com minha rotina de me vestir e ir para o trabalho. Escolhi uma roupa particularmente bonita naquele dia, ciente de que Jaden e eu nos encontraríamos logo após o trabalho. Durante o dia, mandei mensagens para James, mas não recebi resposta. Mais uma vez, considerei cancelar o encontro com Jaden. Contando essa história, realmente gostaria de ter cancelado. Quando eram 16h17, recebi uma mensagem de James. Ele escreveu que me amava e que me veria naquela noite. Isso me trouxe uma sensação de alívio e tomei isso como um sinal verde dele para seguir em frente. Vou direto ao ponto. Jaden e eu nos encontramos e o sexo foi ótimo. Não atingi o nível de satisfação que tenho com James e definitivamente não houve sentimentos de amor, mas foi muito satisfatório, principalmente por causa do desejo e do aspecto proibido do que estávamos fazendo. Saí do apartamento dele depois de cerca de 1h30 e cheguei em casa pouco depois das 18h40. Para minha surpresa, James não estava em casa ainda. Fiquei bem com isso, pois me deu tempo para tomar um banho e colocar minhas roupas na máquina de lavar para remover o cheiro do perfume de Jaden. Não queria que James percebesse isso. Embora me sentisse fisicamente satisfeita, tive um profundo sentimento de culpa, vergonha e remorso, e me senti suja. Tive uma verdadeira luta interna na minha mente e estava nervosa. Decidi que prepararia um jantar rápido, mas ótimo, para James e acenderia velas para criar um clima romântico. Queria garantir que ele soubesse o quanto eu o amava e que o caso físico com Jaden não significava absolutamente nada para mim. Era